Neto em suas falas tem trazido assuntos que muitos grupos e redes sociais estão discutindo a todo momento. Neymar em suas festinhas e agora de volta aos treinos do PSG. Antony em seu retorno pelo Manchester United. As festinhas que Vinícius Júnior e Rodrigo ainda estão fazendo, entre outros assuntos. Porém, esta semana um assunto que envolveu Neymar e o Rei Pelé, como é chamado por muitos, foi pauta para o apresentador rasgar o verbo ao vivo. Aqui nos comentários, Neto é reconhecido por muitos como o apresentador que fala o que o povo pensa, sem filtro e sem medo da sua opinião. Veja no trecho a seguir o apresentador falando algumas verdades que poucos têm coragem de dizer ao vivo sobre o Rei Pelé e uma ligação que recebeu. Então o Pelé que tá aí foi crucificado por muita gente nesse país que não sabe que a camisa amarela só foi forte por causa dele. Eu respeito todos os outros, mas sem ele, não seria essa força toda. 58, 62 que não jogou, 66 que acabaram com ele, e 70 que ele ganhou na ditadura. A primeira vez que eu vi o Pelé, você fica anão perto do Pelé. Nada contra os anões, tá? Que até tenho inveja dos anões. Eu tive a honra de, nos 50 anos da carreira do Luciano do Vale, eu fui o único cara convidado e o Pelé estava lá. Quando o Pelé chama Sintra, o restaurante, o Pelé entrou no restaurante, todos ficaram de pé e aplaudiram o Pelé. Nos 50 anos de carreira do Luciano do Vale. Deus foi tão maravilhoso comigo e é com todo mundo, e Nossa Senhora Aparecida, que eu fiz o jogo dos 50 anos do Pelé. E eu entrei no lugar do Pelé. E ele me abraçou. E ele falou: Neto, boa sorte pra você, vai lá e mete gol. Eu fiz o gol pra ele, pro Pelé. Só que eu não posso contar o que aconteceu depois do jogo. Um dia contarei. Ninguém sabe. Um dia eu contarei. Porque ele me ligou quando acabou o jogo no meu quarto. O Pelé. Falei: quem é? É o Pelé. Eu desliguei. O Pelé vai ligar pra mim. Segunda vez, Pelé. Ligou de novo. Eu desliguei. A segunda vez. Aí na terceira ele falou: Neto, é o Edson Arantes do Nascimento. Dá pra você parar de desligar na minha... Pô, desliguei 2 vezes o telefone da cara do Pelé. Falou: vem aqui no meu quarto. E fui. Mas um dia eu conto da humildade do rei. Porque para ser rei você tem que ser humilde. Você não pode ser ditador. Porque os ditadores que aqui estavam, que estão e que já estão saindo, graças a Deus, e aqueles que viraram ditadores, estão tudo, entendeu? Estão tudo aqui, ó. A cabeça é decepada. O Pelé, a gente sabe que ele está doente há um bom tempo. Eu tenho a bola dos 50 anos do Pelé. Em San Siro, José Piazza, como queiram. Então, queria dizer que a gente vai atualizando, que é jornalisticamente, o que acontece com o Pelé, com o Edson Arantes do Nascimento, que por sinal, nada se compara ao Pelé, nem a bola, porque o Pelé é maior que todos. E aqui, por muito tempo, eu fui um imbecil que entrei na onda de alguém. O Pelé pode falar o que ele quiser do futebol. Se ele é 4-4-2, quando ele falou da Colômbia, que era candidata ao título, e errou. E qual o problema? Ele é o Pelé. E esse país aqui deveria ter tido um reconhecimento maior pro Pelé. E nós não tivemos. Nós não tivemos. Esse país aqui é um país que não tem história. Esse aqui é um país que as pessoas vieram pra cá, pararam lá na Bahia, roubaram tudo nosso. Ouro, roubaram tudo. Levaram tudo embora. Só que o Pelé é nosso. É como a Amazônia, o Pelé. Sem o Pelé, o futebol não respira. Sem a Amazônia, a gente não respira. E as pessoas acabam com a Amazônia. A cada dia tem uma árvore cortada. Só que os meus netos, os seus netos, os nossos, vão estar mortos, porque não vai ter oxigênio. E ontem Neymar foi questionado por alguns fãs do Rei Pelé pelo fato de ter sido convidado a homenagear o histórico jogador. Muitos admiradores do Rei questionaram a escolha do jogador pelos últimos fatos que ocorreram, como festinhas, deboche, entre outros assuntos. Porém, em muitos outros comentários, Neymar foi defendido com unhas e dentes. Muitas pessoas disseram que ninguém melhor que Neymar para homenagear o Rei
pelo fato de ter jogado nos Santos e ser o maior craque da atualidade no Brasil. Na sua opinião, Neymar seria o melhor jogador brasileiro a homenagear o Rei Pelé? Os últimos fatos que ocorreram tiram a credibilidade do craque? Deixe nos comentários. Ainda falando sobre o Rei, Pelé sempre foi um jogador que dividiu opiniões, tanto dentro como fora dos gramados. Um dos motivos que mais gerou polêmica nos últimos anos foi o caso polêmico da sua finada filha. Entretanto, o que está causando agitação nos grupos é a fortuna que Pelé tem. Talvez isso seja relevante para alguns ou insignificante para outros. Então decidimos trazer alguns detalhes sobre a fortuna do Rei Pelé. Pelé conquistou fãs pelo mundo inteiro em seus mais de 20 anos de carreira com seu excelente futebol. Um dos jogadores que revelou ter o Rei como inspiração foi o craque francês Mbappé em uma recente entrevista. Um fato curioso foi levantado pela revista Forbes. Se Pelé estivesse na ativa, lucraria cerca de 223 milhões de dólares por ano. A quantia exata do patrimônio do ex-atleta não é conhecida, mas de acordo com o jornal do Bolsão, seu salário/faturamento mensal é de 1 a 2 milhões de reais. Segundo a estimativa do jornalista Cosme Rimoli no ano de 2019, a fortuna de Pelé na época era estimada em cerca de 80 milhões de reais. Além de apartamentos e mansões, o rei possui uma enorme coleção de objetos. Um tesouro aparentemente difícil de avaliar, mas que teve seu valor estimado pelo próprio rei por 28 milhões de reais. São 2.413 itens, a maior parte deles ainda hoje distante dos olhos dos fãs, que foram incorporados ao capital de uma das empresas de Pelé, a Monta Divulgação. É um prazer enorme para todos nós brasileiros ter tido um grande ícone como Edson Arantes do Nascimento. Com certeza toda essa fama que o futebol brasileiro tem foi graças a muitos craques, mas principalmente o Rei Pelé. Infelizmente o grande craque não está em um quadro de saúde estável. Essas são as últimas notícias que temos do nosso Rei Pelé. Lucas, a informação oficial da assessoria de imprensa é que um novo boletim médico só seria divulgado com uma mudança no quadro, seja uma melhora, que é o que a gente torce para o rei, quanto uma piora. Por enquanto, então, já que não há atualização, já faz 3 dias, o que a gente se baseia é o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, ou seja, 3 dias atrás, em que diziam que o rei, o Edson Arantes do Nascimento, teve uma piora no quadro oncológico, no câncer, que ele tem uma parte do intestino chamada de cólon. Além disso, as consequências dessa doença também foram piorando, né, a parte cardíaca e também renal. Lembrando que o rei, nos anos 90, precisou fazer uma cirurgia e tem apenas um rim. Como você disse, é Natal e a Kelly, filha do rei, também se pronunciou na quarta-feira dizendo que o Natal em casa, na casa da família, havia sido cancelado. Por isso, como você disse, Edinho, as 2 filhas, Stephanie, Sofia, além das 2 filhas do rei, Kelly e Flávia, se reuniram aqui hoje em um quarto comum. É bom a gente tranquilizar até mesmo os fãs, lembrando que o rei não está em uma UTI, a gente chama de quarto comum, é um quarto de internação. Ele segue internado aqui no hospital desde o dia 29 de novembro e, por enquanto, não tem previsão de alta e nem mesmo de uma divulgação do boletim médico. Por isso a gente se baseia naquele divulgado na quarta-feira. O que a gente agora acompanha são as publicações de redes sociais de familiares. Como você disse, o Edinho publicou uma foto segurando a mão do pai. Ontem mesmo a Kelly também divulgou uma foto em rede social abraçando ali o Pelé. E agora a expectativa da família é passar essa noite de Natal aqui mesmo no Albert Einstein, que fica no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Se inscreva agora mesmo em Momento Brasil e fique por dentro das melhores notícias e os últimos acontecimentos.